Seção 8. A integral indefinida. Bem, gente, antiderivadas ou primitivas são também chamadas de integrais indefinidas. Eu evitei usar esse nome até agora, mas chegou o momento de usarmos e vermos algo muito curioso. É que quando essa expressão integral indefinida é usada, geralmente ela vem acompanhada de uma notação que ela é um tanto estranha de início. Então, seja f de x uma antiderivada de uma função f de x, certo? Quando a gente se refere a essa antiderivada como uma integral indefinida, nós escrevemos e lemos integral de f de x dx, sem limites de integração, sem o limite inferior, sem o limite superior. De fato, isso é muito estranho, certo? Mas vamos apresentar um exemplo aqui. A gente escreve, por exemplo, que a integral de x2 dx é x3 sobre 3 mais uma constante aqui arbitrária. Então, vamos repetir. Vejam. Primeiro, temos, além dos nomes antiderivadas e primitivas, o termo integrais indefinidas. Até aí tudo bem, seria só mais um nome para antiderivadas ou primitivas, que de todo modo teria que ser justificado, né? Porque usar esse nome integral, já que o que vimos sobre integrais até aqui envolveram apenas as chamadas integrais definidas, que eram um tipo de soma, né, de infinitos termos infinitesimais, certo? Mas o mais estranho que o próprio termo integral indefinida é a notação. Nesta notação para integral indefinida ou para antiderivadas ou para primitivas, escrevemos, por exemplo, que a integral de x2 dx é x3 sobre 3 mais c. E, de uma maneira geral, o f de x, uma antiderivada, fica a integral de f de x dx. Aí observe, quando físicos e engenheiros escrevem uma integral, quase sempre é uma integral definida, que, você sabe, informalmente é uma soma de infinitos termos infinitesimais. Nós já trabalhamos bastante com elas. E nessa igualdade aqui, o membro esquerdo não denota uma soma, mas uma função de x. E está aqui a função. Porém, há uma forma de dar sentido a essa notação aqui, certo? Essa notação aqui para antiderivadas. Em vez de encararmos essa expressão aqui, mais geral, como uma notação para f de x, ou seja, para uma antiderivada, vamos defini-la da seguinte forma. Veja. Esquece isso aqui, certo? E vamos definir. Deixa eu colocar aqui do lado. Vamos definir integral de f de x dx. Usar os três tracinhos aqui habituais para definição, certo? Vamos definir como f de a mais a integral de a x de f de t dt. E vamos dar um destaque a isso aqui.
Pronto, então usaremos o membro direito aqui como definição para este membro esquerdo. Aí vamos aplicar ao membro direito o teorema fundamental do cálculo, certo? Para ver o que é que a gente obtém. Veja. Com a aplicação do teorema fundamental do cálculo a esta integral definida, nós temos f de x menos f de a, certo? Aí olha que legal. Com isso, nós podemos cancelar isso aqui e no final o que é que a gente tem? F de x. Certo? Entendeu o que nós fizemos? Em vez de nós usarmos isto aqui ó, como uma notação para f de x para uma antiderivada, o que seria uma notação muito estranha e que difícil de justificar, certo? Nós definimos isto aqui como esta expressão. F de a mais a integral de a a x de f de t dt. E aí mostramos, aplicando a esta integral definida o teorema fundamental do cálculo, que nós obtemos f de x. Então, em vez de dizermos, ó, isto aqui é uma nova notação para f de x, nós estamos definindo isto aqui como isto aqui e mostrando que dá, de fato, f de x. Então, nós podemos reunir tudo isso escrevendo que a integral, e é assim que a gente lê, tá? Integral de f de x dx, a integral indefinida, né? Ela é, por definição, f de a, onde f é uma antiderivada de f, tá? Mais a integral de ax de f de t dt, que por sua vez é igual, se você aplicar a esta integral definida o teorema fundamental do cálculo, é igual a f de x. Então, temos aqui uma sentença mais completa, certo? Vamos repetir para fixar direitinho. Isto aqui é uma notação para isto, ou seja, isto define isto. E isto, por sua vez, é igual a isto, como consequência da aplicação do teorema fundamental do cálculo a esta integral definida. É melhor, na minha opinião, nós chegarmos daqui a aqui de maneira consistente, enxergando isso aqui como definição para isto aqui, do que dizermos de cara assim, simplesmente que isto aqui é uma nova notação para um antiderivado, certo? Não justificaria certas manipulações que faríamos com uma expressão como essa. Aí você pode perguntar, sim, mas qual é a utilidade disso aqui? É que de fato nós temos obtido antiderivadas por inspeção, certo? Então, nestes casos, uma expressão, uma notação como essa não se revela útil de jeito nenhum. Mas é que a obtenção de antiderivadas, isso já foi comentado, pode ser um trabalho extremamente desafiador, extremamente difícil. E essa notação ajuda muito, muito, certo? E nós vamos concluir a aula relativa a essa sessão mostrando um exemplo de como essa notação aqui ajuda na obtenção de antiderivadas. Então vamos lá, vamos considerar o seguinte exemplo. Vamos obter as antiderivadas f de x de f de x igual a x vezes raiz de 1 menos x. Isso para x menor que 1, tá? Porque para x é maior que 1,
ficamos com o radicando aqui negativo. Essa função já não existe como uma função real. Tá? Poderíamos ter x igual a 1, mas queremos aqui limitar o x a ser um valor menor que 1. Pronto, para esta função, quais são suas antiderivadas? Veja, por inspeção não é trivial, certo? Se você quiser tentar obter uma função cuja derivada dá isso aqui, tentar obter por inspeção, mas, na minha opinião, não é algo trivial de se obter por inspeção. E por isso que esse exemplo foi escolhido, tá? Para a gente mostrar como isso aqui que está aqui, ó, essa definição e este resultado ajudam na obtenção de antiderivadas. Então vamos ver o que nós conseguimos fazer com o uso dessa sentença aqui. Primeiro vamos reescrevê-la. Vou colocar assim, vejamos. Primeiro vamos reescrevê-la, né? f de x é igual... Aliás, vamos deixar logo assim, f de x menos f de a, para a gente não estar carregando esse f de a, tá? f de x menos f de a é igual a integral de ax de f de t dt. Estamos evitando usar isso aqui por enquanto, certo? Você vai entender em um momento. E aí vamos substituir aqui f de t por... Veja, se f de x é x vezes raiz de 1 menos x, então f de t é t raiz de 1 menos t. dt com o t indo de a x. Certo? Aí agora nós vamos fazer um negócio muito interessante. Inclusive vou copiar isso aqui para uma próxima página, que aqui não vai ter espaço de jeito nenhum. Opa, só um minutinho. Pronto, aqui está. Aí veja o que nós vamos fazer. Veja que legal. Nós vamos fazer um procedimento chamado mudança de variável. Seja u igual a 1 menos t, tá? Esse radicando aqui nós estamos chamando ele de uma nova variável, u. Com isso, nós temos... Vamos lá, vamos por partes aqui. Primeiro vamos colocar o integrando como um todo aqui, né, em função de u. Ficamos com t vezes raiz de 1 menos t igual a... Bom, o t, passa o t para cá, o u para cá, fica t igual a 1 menos u, concorda? Então fica 1 menos u vezes raiz de u, né? Que é 1 menos u vezes u a 1 meio, que é então u a 1 meio menos u a 3 meios. Isso foi uma sacada, gente, porque veja, com isso aqui nós conseguimos transformar, com essa mudança de variável, o integrando passa a ser fácil de ser trabalhado, né? Em termos assim da obtenção de uma antiderivada, né? Aqui dá para a gente aplicar a regra da potência tranquilamente, certo? Então essa mudança de variável aqui foi para deixar o integrando mais tratável. Porém, não basta mudar o integrando, temos que mudar a variável de integração agora é u, então não pode ter o dt. E aqui, quem está variando de a a x é t. Temos que fazer agora o u variar, certo? Então a segunda coisa é, nós vamos expressar dt em função de u. Então vamos lá. Dá para a gente fazer isso facilmente, porque ó,
Derivando u em relação a t, aqui, ó, a gente obtém menos 1. Então, portanto, du é igual a menos dt ou dt é igual a menos du. Vamos destacando aqui esses. A primeira coisa que a gente fez foi expressar o integrando numa nova variável. Ficou bem mais interessante. A segunda coisa que a gente fez foi expressar o dt em função do u, certo? Afinal de contas, se a gente muda a variável aqui, tem que mudar aqui também. Ok. Próxima coisa, temos que mudar os limites de integração, né? Certo? Mas antes disso, vamos reunir esses dois resultados aqui em um só. Ficamos com t raiz de 1 menos t dt igual a dt vira menos du, já posso colocar esse menos 1 aqui na frente, menos u a 1 meio, menos u a 3 meios, du. Certo? Então nós temos este resultado aqui, vale guardar. E, aliás, a gente pode fazer até uma... Não quiser botar esse menos aqui, a gente pode inverter o sinal aqui, né? Aí, em vez de... Com esse menos aqui, fica u a 3 meios menos u ao meio. Então, deixa eu fazer logo essa mudança aqui. U a 3 meios menos u a 1 meio, certo? Ok. Pronto. Aí vamos agora mudar os limites de integração. Veja. Para t igual a A, né? Se t é igual a A, então o U é... Vamos destacar isso aqui. Se t é igual a A, o U é 1 menos A. Certo? E se t é igual a x, limite de integração superior, o U é 1 menos x. Então, vamos também destacar aqui. Opa, só um pouco. Vamos destacar aqui esses dois resultados. Certo? Aí com isso, gente, veja, essa integral aqui pode ser assim reescrita. Então, com isso, podemos reescrever. Ó, f de x menos f de a é igual a integral, no lugar de t raiz de 1 menos t dt, nós colocamos u a 3 meios menos u a 1 meio du, e em vez dos limites de integração a e x, nós colocamos 1 menos a e 1 menos x, respectivamente. E aí agora ficou um problema simples, porque a gente consegue aplicar facilmente aqui o teorema fundamental do cálculo. Aqui a gente não conseguia facilmente, porque obter por inspeção uma antiderivada desta função aqui, t raiz de 1 menos t, não é nada trivial, certo? Então, agora nós temos, ó, u a 5 meios sobre 5 meios, não é isso? Menos u a 3 meios sobre 3 meios, de Q a Q, de 1 menos a 1 menos x, certo? Aí fica 2/5 de... Deixa eu botar mais para cá porque vai ser expressão grande. Fica 2/5 de... Quando u for
1 menos x, certo? Então, 1 menos x a 5 meios menos 2 terços de 1 menos x a 3 meios. Entendam que a gente está substituindo aqui na expressão inteira u por 1 menos x. Aí menos, mesma coisa, vamos substituir na expressão inteira u por, na expressão inteira que eu digo aqui, neste u e neste, né? U por 1 menos a. Então, 2 quintos de 1 menos a 5 meios menos 2 terços de 1 menos a 3 meios. Certo? Veja que legal. O que é que nós temos até aqui, né? Nós temos que f de x menos f de a é isto aqui menos isto aqui. Então, nós podemos, olhando para isto aqui, ó, f de x menos f de a igual a isto aqui, ou seja, dá para concluir imediatamente que o f de x é isto aqui, 2 quintos de 1 menos x a 5 meios, menos 2 terços de 1 menos x a 3 meios, mais uma constante. Certo? Por que dá para concluir? Porque, veja, o f de x tem que ser isso aqui, e aí a gente tem a liberdade de adicionar uma constante aditiva arbitrária, para que esta igualdade esteja correta. Certo? De fato, se você substituir esta expressão aqui para f de x e em particular para f de a, é só trocar aqui x por a constante que aparece aqui cancela a constante que aparece aqui e você obtém exatamente isso aqui. Então dá para chegar a esta conclusão. E aí, por essa técnica que a gente chama de mudança de variável ou substituição de variável, a gente conseguiu calcular esta integral, certo? Podemos verificar facilmente, tá? Que de fato está correto. Verificando. Ó, f' de x é, derivando aqui, ó, 5 meios vezes 2 quintos, dá 1, né? Aí fica 1 vezes 1 menos x a 3 meios. Pela regra da cadeia, fica vezes a derivada da função interna, que é menos 1. Menos 3 meios vezes 2 terços dá 1. Aí fica 1 menos x a 1 meio, não é isso? Vezes a derivada da função interna, que é menos 1. Com esse menos vai ficar mais. Mais a derivada de c, que é 0. Aí ficou, né? 1 menos x a 1 meio, menos 1 menos x a 3 meios. O que é que a gente faz? A gente pode colocar aqui 1 menos x a 1 meio, como se estivesse colocando em evidência. Aí fica 1 menos x, ou melhor, tem esse menos aqui, fica menos 1 menos x, mais 1. Entenda o procedimento, veja. 1 menos x a 1 meio vezes menos 1 menos x fica menos 1 menos x a 1 meio mais 1, que dá 3 meios. Ok. Mais 1 menos x a 1 meio, certo? Aí ficamos aqui, ó, com menos 1 mais 1 dá 0. E menos menos x dá x. Então fica x vezes isso aqui, que pode ser reescrito como raiz de 1 menos x. Então, maravilha, né? Então, de fato, funcionou. Veja, gente, que não teria, eu acho que não teria sido nada trivial obter isso aqui por inspeção, certo? Ok, então veja, de que nos serviu isso tudo? É que tem uma coisa importante aqui, ó, nesse desenvolvimento. Perceba que quando a gente fez essa conta toda, tá? Que se precisar revise quantas vezes forem necessárias, mas está tudo coerente aqui. Quando a gente fez todo esse desenvolvimento, perceba
que a gente só substituiu os limites de integração, né? No final, não foi? Ó, até aqui a gente não tinha substituído. E a substituição no final aqui foi uma certa perda de tempo, digamos assim. Porque no final das contas o que nos interessava, ou o que nos interessou, foi só esta expressão aqui, ó. Então poderíamos ter trabalhado desde o início com x em vez de t. Então, em vez de a gente colocar aqui t como variável de integração e pôr os limites de integração como a e x, a gente já poderia ter usado x aqui, x raiz de 1 menos x dx, e omitido os dois limites de integração. E essa notação aqui, ó, opa, desculpa gente, deixa eu localizar aqui. E essa notação aqui, ó, esta aqui, já é totalmente adequada para isso. Vamos copiar isso aqui para eu levar lá para outra. Então, essa notação aqui para isso já é totalmente adequada. Repito, se a gente tivesse feito todo esse desenvolvimento sem usando no lugar de t aqui, x desde o início, e tirando aqui os limites de integração, a gente teria chegado a isto aqui. No final era só acrescentar a constante c. Certo? E de fato vamos fazer isso refazendo todos esses passos. Só que desta vez a gente não vai mais escrever os limites de integração e já vai usar x aqui no lugar de t. Então vamos lá. Nós queremos, nosso problema é obter as antiderivadas dessa função aqui, ó. F de x igual a x, leia x no lugar de t, certo? X raiz de 1 menos x. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai escrever f de x, deixa eu... Vamos lá. A gente vai escrever f de x vai ser a integral de f de x dx, certo? Sem usarmos isso aqui, ó, que é a integral de x raiz de 1 menos x dx. Veja, até agora está tudo certo, porque afinal de contas não houve nenhuma perda de rigor. Porque afinal de contas, isto aqui é uma anotação para isto. Certo? Então, isto aqui é uma anotação para quê? Para isto aqui, ó. Repito, isto aqui é uma anotação para isto aqui, mais o f de a, né? Certo? Isto aqui é isto aqui mais o f de a. Concordam? Mas, como eu disse, todo o desenvolvimento que nós fizemos aqui foi tal que só no final a gente substituiu os limites de integração. Eu estou insistindo nisso, tá, gente? Porque esse é o ponto, é o X da questão aí, ó. Veja. Todo o desenvolvimento que nós realizamos, certo? Foi tal que a substituição dos limites de integração na expressão final só se deu lá no finzinho mesmo. Na expressão obtida só se deu lá no finzinho mesmo. Se tivéssemos desde o início trabalhado com x em vez de t, a gente teria economizado muito. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai seguir esses mesmos passos, mas sem nos preocuparmos com os limites de integração. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer essa mesma sequência. Primeiro, vou até usar a mesma cor, tá? Primeiro, a gente põe lá u é igual a 1 menos x, tá? O radicando aqui a gente está chamando de u. O que é que a gente fez em seguida? Ficou x vezes raiz de 1 menos x, que é o integrando, fica x é 1 menos u, certo?
Então fica 1 menos u vezes raiz de u, que é 1 menos u vezes u a 1 meio, que é u a 1 meio menos u a 3 meios. Certo? Depois, du dx, aqui, ó, derivando em relação a x, dá menos 1. Daí, dx é menos du. Reunindo aqui esses dois resultados, nós temos que x raiz de 1 menos x é dx, isso tudo aqui fica u a 1 meio menos u a 3 meios vezes menos du. Só que a gente põe aqui du e aqui a gente pode pôr u a 3 meios menos u a 1 meio, certo? U a 3 meios menos u a 1 meio. Pronto. Então, tá aqui. E os limites de integração, a gente não precisa se preocupar com eles mais. Então, daí, ó. O que é que nós temos agora, certo? Ó, f de x vai ser a integral. Eu vou até repetir isso aqui, ó, que é a integral de x vezes raiz de 1 menos x dx. Nós substituímos isso aqui por isto aqui, ó, acrescentando aqui o sinal de integração, né? Integral de u a 3 meios menos u a 1 meio du, que fica u a 5 meios sobre 5 meios menos u a 3 meios sobre 3 meios, que dá então 2/5 de u. Quem é u? Olha o u aqui. 1 menos x a 5 meios menos 2/3 de 1 menos x a 3 meios. Certo? E já aqui nós deveríamos ter acrescentado a constante arbitrária de integração. Então aqui, ó, mais c. E aqui está. O mesmo resultado que nós obtivemos aqui, ó. 2/5 de 1 menos x a 5 meios. 2/5 de 1 menos x a 5 meios. Menos 2/3 de 1 menos x a 3 meios. Menos 2/3 de 1 menos x a 3 meios. Mais c. Certo? Então, gente, resumindo, certo? Tudo que dissemos nessa seção está contido nesta sentença completa, ou seja, isto aqui é uma anotação para isto que resulta nisto. E na ideia de que, na prática, em vez de trabalharmos para o cálculo de f de x, a partir de f de x, com esta expressão aqui, ó, com esta expressão aqui, certo? Em vez de trabalharmos com esta expressão aqui, na prática, para o cálculo de f de x, nós trabalhamos com esta expressão aqui, que a gente lê como integral de f de x dx, como se fosse uma integral definida. Nós trabalhamos com esta expressão como se fosse uma integral definida e simplesmente ignoramos os limites de integração, sem, porém, nos esquecermos de adicionar a constante arbitrária c ao final. É o que se faz na prática, tá? E a gente se acostuma. Tá? Estudem essa seção com atenção, porque vocês vão usar muito essa notação para calcular antiderivadas mais complexas.